Já, tá gravando. Então vamos lá. Então paramos na carta de Paulo à igreja de Corinto. Vamos continuando aqui na pegada. Vamos na autoria do livro, na carta. Só para dar um apanhado geral, que a gente iniciou na aula passada. Não deu tempo de terminá-la, mas vamos lá. A autoria da carta, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. A autoria. Paulo estabeleceu a igreja em Corinto por volta do ano 50 a 51 depois de Cristo, quando passou 18 meses lá em sua segunda viagem missionária. Ele continuou a levar a correspondência adiante e a cuidar da igreja depois da sua partida, né? Citada lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Durante este ministério de 3 anos em Éfeso, em sua terceira viagem missionária, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, ele recebeu relatórios perturbadores sobre a complacência moral existente entre os crentes de Corinto. Para remediar a situação, ele enviou uma carta à igreja, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 a 11, que depois se perdeu. Pouco depois, uma delegação enviada por Chloe, membro da igreja em Corinto, fez um relato a Paulo sobre a existência das facções divisórias na igreja. Antes que pudesse escrever uma carta corretiva, chegou outra delegação de Corinto com uma carta fazendo-lhe certas perguntas. Tá? Paulo enviou imediatamente Timóteo a Corinto, capítulo 4, versículo 17. Então ele escreveu a carta, que conhecemos como 1 Coríntios, esperando que a mesma chegasse a Corinto antes de Timóteo. Em nossas Bíblias temos 2 epístolas de Paulo aos Coríntios. Entretanto, sabemos que elas seriam pelo menos 3. Paulo se refere a uma carta anterior, a qual não chegou a nossas mãos. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 8, existe referência a outra carta, que pode ser a 1 Coríntios. Alguns comentaristas sugerem que a carta mencionada em 2 Coríntios capítulo 7, verso 8, seja uma outra epístola. Neste caso, teríamos 4 epístolas, trabalhando ainda uma hipótese, sugere que esta epístola corresponda aos capítulos 10 a 13 de 2 Coríntios, os quais poderia ter sido ali agrupados posteriormente. Temos então o seguinte esquema: a primeira carta, desaparecida; a segunda carta é a que chamamos de 1 Coríntios; a terceira carta, desaparecida, existência hipotética; a quarta carta é a que chamamos de 2 Coríntios. A data. Em base de 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, é possível concluir que a carta foi escrita antes da Páscoa. Em outras palavras, antes da Páscoa é necessário que a igreja seja purificada das coisas obscuras. Em 1 Coríntios capítulo 16, verso 8, vemos que a carta foi escrita antes de Pentecoste, em Éfeso. Com base na tabela da cronologia absoluta e relativa, entram em considerações somente no ano 53 e 54 depois de Cristo. Mas é possível definir a questão com mais exatidão, visto que, de acordo com o calendário juliano oriental vigente na época da redação da carta, o ano novo estava no outono. A época provável que 1 Coríntios foi escrita é na primavera de 54 depois de Cristo. Vamos lá. Contexto histórico. Algumas informações sobre a cidade de Corinto. A antiga Corinto foi destruída em 1146 depois de Cristo. César fundou a cidade novamente como uma colônia romana em 44 e desde 29 depois de Cristo, Corinto era a capital da província senatorial da Acaia, a moradia do procônsul. Por ser a cidade portuária, Corinto estava aberta ao mundo. Nesta cidade, nasce uma igreja cristã no ano de 49 depois de Cristo, por meio dos esforços missionários do apóstolo Paulo. De tudo que podemos observar, a história da igreja pode ser dividida em 4 etapas. Primeira etapa, Paulo fundou a igreja. Segunda etapa, o ministério de Apolo. Terceira etapa, a mudança de cristão
do Oriente para Corinto, e a quarta etapa, o aparecimento dos fanáticos. A história de Corinto é de fato dramática. No outono de 49, Paulo inicia seu trabalho missionário em Corinto. No outono de 51, ele deixa a cidade. Na primavera de 54, ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios. Em 4 anos e meio, a igreja passou por todas as 4 fases e experimentou praticamente todas as crises em formação. A cidade de Corinto. As 4 cidades mais importantes do Império Romano era Roma, Corinto, Éfeso e Antioquia da Síria. Portanto, Corinto era célebre. A cidade localizava-se em um istmo, que é uma porção de terra que liga uma península ao continente. Possuía 2 portos. Assim, além de ser a única passagem por terra entre o norte e o sul da Grécia, era também passagem entre a Ásia, a Palestina e a Itália. Os navegantes poderiam dar a volta pelo sul da península, porém, o mar na região era muito tempestuoso. Corinto era, então, um corredor de mercadorias. Além disto, suas terras eram férteis. A cidade era rica e tinha localização estratégica do cenário mundial. Como o centro comercial era famoso por suas obras de arte e pelos seus artesanatos. A antiga Corinto foi completamente destruída em 146 a.C. pelo general romano Mummius, por liderar uma tentativa de revolta dos gregos contra o poder cada vez mais avassalador do Império Romano. Diz que, naquela época, seus tesouros artísticos e a sua riqueza equivaliam às de Atenas. Por pouco mais de 100 anos, a cidade ficou em ruínas. Em 44 a.C., Júlio César formou uma colônia de soldados para reconstruí-la, tornando-a a capital da província romana da Acaia. Quase imediatamente ela reassumiu a sua proeminência anterior como cidade mais rica e poderosa da Grécia. Corinto tinha 2 divindades locais: Poseidon, o deus do mar, obviamente relacionamento ao poder naval, e a dedicação ao mar. A outra divindade era conhecida como Afrodite, deusa do amor sexual. Reflete-se na fama da imoralidade da cidade. O templo era central na adoração de Afrodite. Ele ostentava a presença de 1.000 prostitutas à disposição dos moradores da cidade e de todos os visitantes. A maioria das mulheres eram famosas por sua grande beleza. A renda destas prostitutas do templo compunha uma parte importante do faturamento da cidade. Esta prática ligada à licenciosidade, que é característica frequente da cidade portuária. Como população mista em trânsito, deu a Corinto uma fama que superava em muito as das outras cidades do seu tempo. Para demonstrar esse fato, os gregos inventaram o termo corintiar. É legal esse termo aqui. No sentido de levar a vida imoral. Por que eu disse que é legal? Quando o irmão estiver na... Corinthians! Você chega... Ei, irmão, você tá corintiano ainda. Oh, Jesus, corintiar. Ai, irmão, vigia, você tá corintiando aí. O pessoal já pega no pé dos São Paulinos, agora vão pegar no pé dos corintianos também. Misericórdia. Vamos lá, ó. Chamar uma jovem de Coríntia indicava como uma pessoa imoral. O que Paulo escreve aos Romanos pode ter sido uma descrição de Corinto. A referência está em Romanos capítulo 1, do versículo 18 a 32. Agora vamos partir para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto foi fundada pelo apóstolo Paulo durante a sua segunda viagem missionária, nos anos de 50 a 52 depois de Cristo. Ali Paulo permaneceu durante 18 meses. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do verso 1 ao 8. A igreja era composta por judeus e gentios. Entre seus membros havia muitos ricos e pobres, inclusive escravos. O cenário da igreja era de convertidos vindo desse ambiente.
1 Coríntios capítulo 6, verso 11. A igreja tinha muitos problemas, como a crise de liderança causada por divisões, costumes imorais permaneciam sem soluções, uma igreja entusiasta da igreja ardente por causa dos dons espirituais, um grupo legalista estava preocupado com regras de alimentação, algumas pessoas se comportavam mal na ceia e outras espalhavam falsos ensinos a respeito da ressurreição. Em questões, além da composição multitécnica de gregos, né, romanos e judeus, multiétnica de gregos, romanos e judeus, e da mistura de classe social entre ricos e pobres e escravos, caracterizava uma igreja singular e cheia de confusão. Paulo esteve em Corinto, onde ficou por 18 meses, e durante este tempo fundou a igreja. É possível que ele tenha feito outra visita no espaço de tempo entre as duas epístolas, e que nesta ocasião escreveu a sua epístola aos Romanos. Alguns estudiosos falam em 4 visitas e alteram um pouco a ordem. O apóstolo havia recebido informações de várias outras fontes sobre as condições da igreja. Membros da família de Chloe lhe contaram que havia diversas facções na igreja. Estefanas, Fortunato e Acaico foram até Paulo em Éfeso para levar uma contribuição para o seu ministério. Capítulo 16, versículo 17 de 1 Coríntios. Vamos lá. O conteúdo da carta. Paulo Pastor, escreve. o Paulo funda a igreja, né, durante esses 18 meses que ele fica, e depois ele vai embora. Quem ele deixou tomando de conta dessa igreja? Os próprios irmãos, né? Ele deve ter preparado obreiros lá, né? Já tinha eu imagino aqui que o Apolo já estava lá, né? Pregando e ensinando, então ele prepara os obreiros, né? Por causa dessa divisão, né? Por ter muitos ali ricos, pobres, gregos, romanos e escravos, né? Gentios, judeus ali no meio, então causava essas divisões no meio dela. Então era muito complicado. Enquanto estava o apóstolo Paulo, né? Então a igreja se submetia, né, às situações dos seus ensinos, né, a proclamação da verdade que saía do apóstolo Paulo. Mas no momento em que ele saiu, então sempre tem, né? Infelizmente a corrupção alcança as igrejas, dentro da igreja vai acontecer isso e infelizmente vai ter essas divisões. Nós vamos ver que numa dessas viagens dele, quando ele retorna, quem ficou no lugar, não sei se pastor, quem foi que ele colocou, né, no lugar, qual o nome que ele deu, mas aí ele vem numa dessas viagens, é que ele põe o presbítero, é presbítero, né? Não, Uhum. presbítero? Não, não é o presbítero, é um abaixo do presbítero da nossa congregação hoje. Um Tem o diácono? diácono, tem um diácono e depois do diácono, Presbítero. então é presbítero mesmo. Naquela Ele época, põe um, o presbítero era acima. Já era era quase. acima, né? Era acima de pastor, o presbítero. Porque ele bota o presbítero justamente para conciliar, ajudar, né? Uhum. Para cuidar das viúvas, dos estrangeiros, porque quem estava cuidando estava sobrecarregado, Uhum. né? Então, quem ficava, por isso que eu fiz a primeira pergunta, porque quem ficava, ele ficava ali como autoridade máxima, tanto é que ele não pedia ajuda, não botava, ó, tu vai fazer isso, vai botar, era só ele. Tanto é que Paulo, numa dessas viagens, vem ver que ele está sobrecarregado, aí ele põe alguém para ajudar, Isso. principalmente na questão Ele dessas outras pessoas. ele envia Timóteo também para lá. Sim, Timóteo vai também, né, para tentar apaziguar as situações que estão acontecendo lá naquela igreja. A igreja era problemática, rapaz, a igreja era terrível. E aí fica a cabo, né, de Timóteo, a carta chega primeiro que ele para corrigir a igreja, né? Mas sim. dá certo e a igreja vai.
caminhando. Porque era por causa dos costumes, né? Havia muito costumes ali naquele povo, e então precisava quebrar os costumes. Foram quebrados, né? Tinha que ser corrigido os erros da igreja, até que deu certo, né? Mas amém. Então vamos lá. Cadê onde que eu parei? Aqui. O apóstolo Paulo havia recebido informações de várias fontes sobre as condições da igreja em Corinto, membros da família de Cloe, né? Stefano, Fortunato e Acaio foram até Paulo em Éfeso para levar uma contribuição para o seu ministério. O conteúdo da carta. Paulo escreveu esta carta aos cristãos da cidade de Corinto a fim de tratar de vários e sérios problemas que tinham surgido na igreja. A igreja havia sido contaminada com males que rodeavam, pois Corinto era uma cidade licenciosa, depravada, libidinosa, e havia problemas a respeito de doutrinas da vida cristã. A igreja tinha sido dividida em vários grupos, e Paulo procurava levá-los a resolverem as suas diferenças e voltarem a ser unidos, como uma igreja de Cristo deveria ser. Vamos lá. Os gregos estavam orgulhosos de seus conhecimentos e de suas filosofias, mas ao mesmo tempo eram muitos imorais e devassos. Eram especialmente amantes da oratória. Aparentemente que Apolo, um judeu cristão, eloquente, natural de Alexandria, que chegara a Corinto e havia ganhado a admiração dos cristãos gregos. Isso é citado lá em Atos 18, do versículo 24 a 28. Esse fato levou a fazer comparações entre Apolo, com a sua eloquência e persuasão, e outros líderes religiosos, especialmente com Paulo, cuja aparência física aparece não ter sido impressionante, em 2 Coríntios capítulo 10, versos 7 a 10. Provavelmente esse fato tenha sido uma das causas das divisões que houve na igreja. 1 Coríntios capítulo 1, do verso 11 a 30. O desejo de Paulo de purificar a igreja das facções espirituais e da imoralidade foi este motivo principal de ter escrito as cartas. Este é o motivo principal. Os cristãos de Corinto haviam escrito a Paulo pedindo a sua opinião sobre vários assuntos, né, no capítulo 7 em diante, como casamento, adoração aos ídolos, a ceia. Mas uma das questões mais discutidas era a respeito dos dons espirituais, né? Que Paulo tratou com sabedoria nos capítulos 12 a 14. É neste contexto que aparece o hino do amor, né? O hino ao amor. 1 Coríntios capítulo 13, uma das passagens mais conhecidas do livro. O capítulo 15 apresenta com clareza a doutrina da ressurreição. Vamos lá. Principais motivos da epístola. Nessa epístola, Paulo não expõe os fundamentos do evangelho, como fez nas cartas aos romanos, por exemplo. Afinal, ele estivera doutrinando os coríntios pessoalmente por um ano e meio. Paulo escreveu àquela igreja depois de receber uma carta com perguntas dos coríntios, né? E a visita de pessoas que vieram trazer más notícias. Os problemas dos coríntios eram muitos. Em destaque estavam a divisão e a imoralidade. Logo que Paulo saiu de Corinto, após ter fundado a igreja, Apolo chegou e deu prosseguimento ao trabalho. Como disse o apóstolo, eu plantei, Apolo regou. Sua obra foi importante e digna de reconhecimento. Ele era um homem eloquente e conseguiu conquistar a simpatia de muitos dos corintianos. Aos que parece, os irmãos ficaram impressionados com a pessoa de Apolo e começaram a fazer comparações com Paulo, que talvez não falasse tão bem como Apolo. Muitos chegaram a desprezar o apóstolo Paulo, questionando a sua autoridade, seu ministério. Formaram-se, então, partidos dentro da igreja, os de Apolo, os de Paulo, os de Cefas, né, Pedro em aramaico, que significa isso, e os de Cristo. Não sabemos se Pedro esteve pessoalmente em Corinto. Pode ser que sim,
De qualquer forma, é possível ou provável que o nome de Pedro tenha sido levado por judeus, cristãos que vieram de Jerusalém. Talvez esse grupo corresponda aos judaizantes que tantos problemas criaram para Paulo, né? As ênfases teológicas da carta, a gente já se encaminha para o fim. Com exceção do capítulo 15, a carta toda trata de questões comportamentais cristãs. Paulo trata essa questão com base no Evangelho de Jesus Cristo, o que Deus fez por meio de Cristo e que precisa definir o comportamento da igreja. Nesse sentido, esta carta é um exemplo clássico para a ética da igreja ou do discipulado que Paulo defendeu e pregou. Ele crê que a vida cristã só tem sentido se estiver baseada nesse pressuposto, Cristo, né? Se Paulo fosse escrever uma epístola a uma igreja comum hoje, provavelmente repetiria muito do que está escrito em 1 Coríntios. O mundo daquela época era muito parecido com o nosso nesse momento. As pessoas tinham o mesmo gosto pela intelectualidade, a mesma permissidade em relação aos padrões morais e certamente a mesma facção com que é especulado no mundo hoje. A igreja de Corinto era parecida com as nossas, né, extremamente orgulhosa, opulenta, ansiosa por ser aceita pelo mundo. Na doutrina, havia mescla de ortodoxia e erros. Na ética, a igreja apresentava imoralidade, mundanismo generalizado. Duas contribuições valiosas nos vêm desta epístola. Primeiro, temos implantações de doutrinas e pastorais dos temas discutidos. Em segundo, temos a posição de Paulo em relação aos problemas. Paulo definiu com cuidado cada questão e depois formulou princípios úteis para tomarmos posições. O que aprendemos sobre o método do apóstolo é tão importante para a igreja de hoje quanto as soluções que ele propõe. Vamos lá, o esboço, e aí nós terminamos a primeira carta. A saudação, no capítulo 1, do verso 1 ao 9, necessidade de purificação da igreja, ainda no capítulo 1, do verso 10 a 31, que são divididas em 3 pontos: divisões, culto ao homem, glória pela sabedoria humana. Nós temos o exemplo de Paulo, capítulo 2, do verso 1 ao 16, a sabedoria humana versus a sabedoria divina. Nós vamos ter as divisões, a imaturidade, a carnalidade, capítulo 3, do verso 1 ao 4, e os ministros da igreja, capítulo 3, do verso 5 até o capítulo 4 ao verso 21, são divididos em alguns pontos, que são: quem são, capítulo 3, verso 5, como agricultores, capítulo 3, do verso 6 ao 8, colaboradores, verso 10, edificadores, verso 10, despenseiros, capítulo 4, verso 1, ministros, capítulo 4, verso 1, sofredores, capítulo 4, verso 9 a 13, exemplos para a igreja, capítulo 4, verso 16, nós vamos ter o dever da purificação da igreja, capítulo 5 até o capítulo 6, verso 20, que é dividido em 2 partes, da imoralidade, né, dos litígios entre os irmãos. Nós vamos ter o casamento e a vida cristã, capítulo 7, a liberdade e o amor, a liberdade com responsabilidade, né, capítulo 8, o exemplo de renúncia de Paulo, capítulo 9, exemplos da história de Israel, o risco para a igreja, capítulo 10, a mesa do Senhor e a mesa dos demônios, capítulo 10, do verso 16 ao verso 21, a idolatria e as relações sociais, a liberdade e o amor, capítulo 10, do verso 23 ao 33, os alimentos sacrificados aos ídolos, a observação dos costumes sociais, capítulo 11, do verso 1 ao 16, o risco dos escândalos, a ceia do Senhor, né, capítulo 11, do versículo 17 a 34, os dons espirituais e o corpo de Cristo, capítulo 12, a supremacia do amor, capítulo 13, o dom de línguas, as profecias e a ordem ao culto, capítulo 14,
a doutrina da ressurreição, capítulo 15, e por fim, instruções finais, as ofertas para Jerusalém e as saudações, capítulo 16, do verso 1 ao verso 24. Assim, terminamos a primeira carta à igreja de Corinto. Vamos partir para a segunda. Deixa eu chegar lá. A segunda carta começa na página 67 da nossa revista da Tempoad. O meu resumo aqui, que a gente consegue acelerar, né? A autoria da carta, né? Não, ficou cortado. Tá ouvindo? Tô bem baixo, nós estamos. A irmã Fátima quer saber o que significa corintiana. O termo corintiar, né, é problemático, irmão, cuidado, né? A igreja era muito imoral, né? A igreja daquela época, então, quando o irmão tá como diz outro, com sacanagem aí, pelo amor de Deus, vamos ter cuidado, é complicado, meu Deus. Mas vamos lá. A autoria, claro, é o apóstolo Paulo, que é o autor da epístola, né? E a epístola mais pessoal e pastoral de Paulo. É diferente de Romanos e mesmo de 1 Coríntios, mas o estilo de Paulo é inconfundível. 2 Coríntios contém mais dados biográficos em qualquer outro texto de Paulo e mistura o amor, censura e indignação. Fala os dois grupos na igreja, os obedientes e os rebeldes. A data. Paulo escreve a carta e a envia por meio de Tito. A carta foi escrita na Macedônia. E a data possível, de acordo com as cronologias absolutas e relativas, é o outono de 54. A nossa Tempoad diz entre 54 a 57. Os acontecimentos entre a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta, para ele se basear. Ao escrever a epístola, Paulo se encontrava em Éfeso. Ali ocorreu grande tumulto, porque os comerciantes de imagens estavam perdendo seus lucros após as pregações de Paulo. Diante da perseguição, o apóstolo Paulo vai para Troade. Por este tempo, ele se sentia angustiado pela expectativa em relação à igreja de Corinto. Eram combatentes por fora e temores por dentro. Paulo aguardava a chegada de Tito. De Troade, Paulo vai à Macedônia. Pouco depois, Tito chega com notícias de Corinto, né? Atos, capítulo 19, verso 30, e Atos, capítulo 20, verso 1. Também é citado em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 12 a 13, capítulo 7, versos 5, 10 e 13. Né? De acordo com as informações de Tito, a epístola enviada recentemente havia provocado tristeza e arrependimento em alguns. Que bom. Porém, rebeldia em outros. O pecado de 1 Coríntios capítulo 5 estava arrependido, e acerca dele Paulo dava instruções em 2 Coríntios capítulo 2. Lembra do pecado lá da primeira carta, né? Para que a igreja o recebesse e perdoasse. Lembra do pecador, né? Daquele pecado lá da primeira carta, né? O pecado de uma madrasta se relacionando com o filho do seu marido, né? Havia falsos apóstolos agindo entre os coríntios, né? Os quais preocupavam desmoralizar a pessoa e a mensagem de Paulo. O conteúdo da carta. Paulo estava um tanto preocupado com a maioria, da maneira que a igreja receberia sua primeira carta.
querendo saber como teria recebido suas repreensões, ele mandou Tito e talvez Timóteo a Corinto para verificar o resultado da primeira epístola. Durante a sua terceira viagem missionária em Filipos, Tito informou de que a maioria da igreja havia recebido a carta com um bom espírito, mas alguns duvidaram dos seus motivos e chegaram mesmo a negar o seu apostolado, dizendo que ele não tinha as credenciais necessárias para ser um apóstolo. Talvez pensasse assim porque ele não pertencera ao grupo original dos 12. Né? Paulo se admira de que os coríntios estivessem se deixando levar pela ideia de exigir-lhe credenciais e eles próprios eram frutos do trabalho do apóstolo Paulo. Olha só o que ele diz: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Eles seriam ainda a glória do seu ministério diante de Deus. Capítulo 1, versículo 14 da segunda epístola. Entre suas credenciais, Paulo dá destaque ao sofrimento. Isto não é o tipo de credencial que os gregos esperavam. Eles devem ter ficado decepcionados. Aliás, isso deve decepcionar muitos que têm uma expectativa colorida a respeito do Evangelho, aguardando apenas benefícios sem tribulações. Pelo cristianismo, poderemos sofrer muitas perseguições e possíveis privações. Isto não combina com o Evangelho da prosperidade. Paulo e a sua experiência também não combinam com um discurso de que promete riqueza e a ausência de sofrimento. Jesus não prometeu isso. Né? É só ler lá João capítulo 16, versículo 33. As credenciais, esperadas pelos coríntios, eram apenas boa aparência e a eloquência. Tais fatores não são negativos em si mesmos. São até desejáveis, porém pode construir meios facilitadores do engano. Portanto, a beleza e a boa comunicação não servem para parâmetros para se julgar um servo de Deus. Jesus disse: acatelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós disfarçados de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Alguns queriam também que Paulo mostrasse cartas de apresentações, né? 2 Coríntios capítulo 3, verso 1, talvez emitidas pelos apóstolos de Jerusalém. Nessas circunstâncias, Paulo escreve a sua segunda epístola, não só para expressar a sua alegria pelas notícias recebidas, animadores, sobre a sua primeira epístola que foram recebidas, mas também para defender o seu apostolado. Nesta carta, Paulo dá mais informações de pessoas do que em qualquer outra, revela sua coragem, o seu amor sacrificial. 31 vezes ele fala gloriar-se por ter sido constrangido a fazê-lo. 2 Coríntios capítulo 12, verso 11. Paulo nos surpreende quando se gloria na tribulação. Isso nos parece estranho, mas tal atitude se dá porque Paulo tem em vista o resultado de um processo e também considera uma honra sofrer pelo nome de Cristo. A tribulação não é inútil, ela produz alguma coisa. Nisto está o seu valor, assim como uma cicatriz é um tecido mais resistente do que a pele normal. A tribulação vai produzindo em nós maior resistência, de modo que nos tornamos cada vez mais capazes de enfrentarmos diversas dificuldades. Né? Gloriar-se nas fraquezas não significa gloriar-se no pecado, mas nas limitações e incapacidades próprias do ser humano. Novamente, a proposição nos surpreende. Qual será o valor da fraqueza? E por causa das nossas fraquezas que recebemos as manifestações do poder de Deus. Paulo conta-nos algumas coisas que lhe aconteceram.
e que não são reveladas em nenhuma outra carta. Olha só, a sua fuga de Damasco em um cesto, a experiência do seu arrebatamento ao terceiro céu, o espinho na carne e o seu padecimento fora do comum. Ele não tinha contato nenhum, ele não tinha contado nenhuma destas coisas antes, até ser constrangido para provar que, se quisesse vangloriar-se, ele tinha fortes razões para isso. Vamos lá. Algumas características ministerial de Paulo. Sem lucro pessoal. Ele não recebia praticamente nada, né, para isso, para pregar. Se fosse hoje, misericórdia. Você tem nego aí que só vai pro carro da oferta. Ô, Jesus, deixa quieto. Exercia, né, um grande esforço e sacrifício, consolador, sofredor, santo, simples, sincero e verdadeiro, constante, né, interessado pelo bem da igreja, zeloso, triunfante, abnegado, desprendido, motivado pelo amor de Cristo, espiritual, persuasivo, reconciliador, produtivo, com autoridade e capacitado por Deus. A ênfase teológica nesta carta, a maior parte desta carta, trata da compreensão que Paulo tem do cargo apostólico. Ele não esconde o fato de que o ministério apostólico é permeado por sacrifícios, privações, hostilidades e sofrimentos. Ele cita isso lá no capítulo 12, do verso 1 ao 10 de 2 Coríntios. A carta está bem relacionada às situações reais. O seu Senhor os responsabiliza pelos irmãos e irmãs que vivem em grande pobreza. Paulo não faz pesar a consciência de seus leitores, mas os convida a compartilharem com alegria as suas posses. Nesta carta, aprendemos a importância de restaurar o relacionamento no ministério. Isso inclui uma lição importante sobre como lidar com opositores e sobre pedir a Deus confirmação do seu ministério. O aspecto mais destacado desta epístola são as conclusões inspiradas de Paulo sobre a natureza do ministério, que envolve sofrimento, alegria, consolo e trabalho. Trabalho árduo. Primordialmente, o ministério é o poder de Deus atuando em nós e por meio de nós para concretizar o propósito de Deus. Aprendemos a necessidade de contribuir de modo sacrificial e espontâneo. Estes princípios importantes do uso dos bens, pelo cristão, precisam ser ensinados em todas as igrejas. Os cristãos precisam imitar a Cristo e agir com generosidade e amor. Por fim, aprendemos o significado da obra da reconciliação de Cristo, que restaura o nosso relacionamento rompido com Deus por causa do pecado, e por causa do que Ele fez por nós, somos uma nova criatura, participantes da nova aliança, seus embaixadores para proclamar a mensagem da reconciliação. Por termos sido reconciliados com Deus, devemos nos reconciliar com os outros crentes. A importância da unidade da igreja não pode ser desprezada. Aí nós temos uma cristologia na carta. Esse é um ponto principal. Olha só, Jesus é o foco do nosso relacionamento com Deus. Todas as promessas de Deus para nós são sim em Jesus. E dizemos amém a estas promessas. Jesus é o sim de Deus para nós e o nosso sim para Deus. Nós vemos a glória de Deus somente em Jesus e só nele somos transformados para esta glória. Pois Cristo é a própria imagem de Deus. Deus veio até nós em Cristo, reconciliando o mundo consigo. Portanto, é em Cristo que nos tornamos novas criaturas. Esta mudança foi realizada através do maravilhoso ato da graça de Deus, no qual
Cristo, que não conheceu pecado, tornou-se pecado por nós, para que nele fosse feita justiça de Deus. Capítulo 5, versículo 21 da segunda epístola. Ele também é o foco do nosso serviço a Deus. Proclamamos a Jesus como Senhor e nós mesmos como servos, por seu amor a Ele. Nós compartilhamos não apenas a vida e a glória de Cristo, mas também a sua morte. Sua disposição de ser fraco, de modo que os outros pudessem experimentar o poder de Deus, e a sua disposição de empobrecer-se, de modo que os outros pudessem enriquecer. Nós experimentamos sua fraqueza, mas também sua força, à medida que proclamamos a levar cativo todo entendimento à obediência de Cristo em nossas vidas. Mais uma vez, Ele é o foco de nossa presente vida, neste mundo onde experimentamos simultaneamente em nosso corpo mortal a mortificação do Senhor, tanto quanto a sua vida. Por fim, Jesus é o foco da nossa vida futura, pois seremos ressuscitados com Jesus. E o que é o marido da igreja, capítulo 11, versículo 2, da segunda carta? É o juiz de todos os homens. Chegamos no esboço. O esboço da carta começa com a saudação, capítulo 1, verso 1 a 2, a explicação do ministério de Paulo, capítulo 1, do verso 3, né, até o verso 7, vai falar sobre a consolidação e o sofrimento, a mudança de planos, perdoando o ofensor, perturbação em Troade, natureza do ministério cristão e deleitando-se com o relatório de Coríntio. Nós vamos ter a parte 3, que é a generosidade ao dar, né? Capítulo 8, do verso 1 ao capítulo 9, verso 16. Aí vai ter algumas particularidades, olha só. Macedônios e judeus e Jesus como exemplos, cumprimento às boas intenções, compartilhando recursos, uma delegação honrada, preparação conveniente do dom e a bênção de dar. A quarta parte é a defesa e o uso da autoridade apostólica, a repreensão por avaliação superficial, a repreensão por comparações tolas, o zelo de Deus pela igreja, comparação com os falsos apóstolos, tolerância mal orientada dos coríntios, jactância relutante de Paulo e o anúncio da terceira visita. E a saudação final, que é em 2 Coríntios, capítulo 13, do verso 11 ao verso 14. Assim termina a segunda epístola. Beleza? E aí nós vamos chegar nas cartas pastorais. Cartas pastorais, essas que são extraordinárias. Que são as epístolas a Timóteo. Deixa eu só chegar lá, para a gente já fazer o nosso resumo. As cartas a Timóteo, todo pastor deveria e deve continuar lendo essas duas cartas. São a base para um pastorado perfeito. Claro que perfeito é uma palavra muito grande, né, para dar a dimensão, mas é a base ministerial de todo pastor. Vamos lá, na página 90 inicia. Na página 89 diz assim: as três epístolas pastorais são na ordem cronológica: 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. A primeira carta a Timóteo e Tito foram provavelmente escritas entre o primeiro e o segundo encarceramento de Paulo, ou seja, entre 61, 62 e a 67
depois de Cristo. A segunda carta a Timóteo foi escrita durante o segundo encarceramento de Paulo, 67 a 68 depois de Cristo, pouco antes de ser executado por causa de sua fé. Chama-se pastoral porque são dirigidas à igreja, mas a pastores, para instruí-los a fim de bem governarem suas igrejas. Nessas três epístolas temos a mais clara revelação do caráter, da capacidade dos deveres do ministro do Evangelho. Alguns críticos, modernos, defendem a teoria de que essas cartas são obra de algum autor desconhecido, entre 30 e 50 anos depois da morte de Paulo. Escreveu em nome do apóstolo a fim de promover determinadas doutrinas. Não existe nenhum fundamento histórico para essa opinião. Desde o princípio, essas cartas foram consideradas escritos genuínos de Paulo. Vamos lá. As cartas pastorais. Eu tenho aqui um material que também corrobora com aquilo que a nossa EFOAD diz. São 3 cartas, né, do Novo Testamento, são conhecidas por este nome. As 2 cartas a Timóteo e a de Tito. São chamadas pastorais desde o século XVIII, porque dão orientações para os pastores ou pastoreiros da igreja. Tratam de condições e formas de organização, de combaterem as heresias e de forma semelhante, formando uma unidade dentro do Novo Testamento. São claramente cartas pessoais escritas pelo apóstolo Paulo aos seus íntimos cooperadores a respeito da responsabilidade, da supervisão que eles tinham de exercer, particularmente nas igrejas de Éfeso, onde Timóteo era pastor, possivelmente também na província da Ásia, e de Creta, onde estava Tito. Essas cartas contêm princípios para a liderança e a vida reta, sendo, por conta disso, consideradas um conjunto. Paulo sabe que a oportunidade dele próprio de dar testemunho está passando e que o futuro da obra vai depender da nova geração. E mais, se preocupa por saber das ameaças já prevalecentes nos seus dias. Paixão de falsa doutrina e de suas maléficas consequências morais e exortando-os à autodisciplina, à fidelidade na pregação e no ensino da palavra de Deus, a necessidade de ordem digna no lar e na igreja, a importância de confiar o ministério e superintendente, das congregações somente as pessoas de qualidade moral provadas e firmes. É o de que tratam a essas epístolas. O que importa é que o evangelho da graça salvadora seja recebida em sua plenitude e fielmente comunicado a outros em sua integridade. Portanto, as sucessões apostólicas que é necessário preservar e a guardiã da mensagem a ser proclamada e do ensino a ser transmitido. Semelhantemente, isto só se dará se aqueles que foram trazidos, para o domínio do Evangelho e o seu ensino corresponderem cordial e sinceramente ao Senhor da graça e se entregarem à prática de boas obras. Porque a fé cedo se corromperá e perderá se não for mantida com uma boa consciência para Deus. E ao menos que ela opere por amor e de boa vontade na prática para os homens. Nós temos uma data. As 3 cartas a Timóteo e a Tito foram escritas provavelmente durante um período que se seguiu a liberdade de Paulo da prisão domiciliar em Roma, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, verso 30, talvez na última parte do ano de 62.
e no início de 63. E antes da sua execução no ano de 67 a 68. Corrobora com aquilo que nós acabamos de ler na nossa Poade. A última destas cartas, a segunda Timóteo, foi ditada durante a última prisão. Olha aí, ó, até para fazer pergunta da EBD. Paulo escreveu ou ditou a segunda carta aos Timóteo? Aí você já sabe aqui. Ditou. Foi ditada durante a última prisão e precedeu a execução. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 a 8. As outras duas foram aparentemente escritas durante um período de liberdade, pouco tempo antes. Poderiam ter sido escritas na Macedônia ou na Grécia. Sabemos que Paulo não escreveu as suas cartas de próprio punho, mas fez uso de um escriba, né, citado em Romanos capítulo 16, verso 22, 1 Coríntios capítulo 16, verso 21, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 17, Gálatas capítulo 6, versículo 11. O que pode ser devido a algumas deficiências físicas, né? É citado lá em Gálatas capítulo 4, verso 12 a 15 e Gálatas capítulo 6, verso 11. Assim como o fato de estar frequentemente em cadeias, né? Colossenses capítulo 4, versículo 18. Neste particular, as palavras de Paulo a Timóteo são significativas com a relação ao papel de como Lucas, como escriba amanuense, né, de Paulo, que ele diz assim: somente Lucas está comigo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Vamos lá para o contexto histórico. Paulo escreveu a 1 Timóteo em cerca de 64 depois de Cristo, provavelmente pouco antes do seu último encarceramento romano. Por ter apelado para César, Paulo foi enviado como prisioneiro a Roma. Atos dos Apóstolos, capítulo 25 a 28. A maioria dos estudiosos acredita que Paulo foi libertado em aproximadamente 62 depois de Cristo, possivelmente porque o Estatuto das Limitações havia expirado, e que o apóstolo deve ter viajado anos seguintes. Durante esse tempo, ele escreveu a 1 Timóteo e Tito. Logo, porém, o imperador Nero iniciou sua campanha para eliminar o cristianismo. Acredita-se que durante este período Paulo foi novamente encarcerado e finalmente executado. Durante este segundo encarceramento romano, Paulo escreveu a sua segunda carta a Timóteo. Tito e as duas cartas a Timóteo foram chamadas cartas pastorais. Conteúdo da carta. Esta foi uma das epístolas pastorais de Paulo, escrita com o objetivo de animar, estimular e instruir o jovem pastor Timóteo a respeito de questões bastante práticas. Com Paulo surgiu o que poderíamos chamar de uma escola ministerial. Paulo ensinou a Timóteo que, por sua vez, deveria ensinar a outros, e estes continuariam a transmissão de ensino. O nome Timóteo significa que adorar ou honrar a Deus. Seu pai era grego, sua mãe Eunice é avó de Lloyd, e eram judias cristãs. Elas foram o exemplo e a origem dos primeiros conhecimentos que Timóteo tinha, recebendo a respeito de Cristo. Quando Paulo esteve em Listra, encontrou Timóteo, o qual passou a acompanhá-lo em suas viagens. Timóteo foi circuncidado por Paulo. Sua condição de filho de grego não favorecia seu livre curso na comunidade judaica. Por isso, a necessidade de circuncidá-lo. Então, Paulo circuncidou, pois tal ato favorecia com que ele fosse tratado como se fosse um prosélito judaico. Prosélito é aquele que aceitava o judaísmo, né? E ele aceitava a religião. Era circuncidado, aí não importa a idade, né? Imaginou? Você aí já com seus 30, 40 anos, passando por esse ritual de ser circuncidado. É citado em Atos 16, versículo 3. Timóteo. Não escutei. Detalhado.
Não, não escutei, ó. Abraão foi com mais de 100 anos. Oi, irmão Nildo. Dá pra ser circuncidado. Né? E aí que tá com seus 35 anos, né, irmão? Hã? 36, pastor. 36? 36. Dá pra ser circuncidado, ó. Dá tempo. Ainda bem que Paulo ensinou que não precisa, né? Oh, graças a Deus, é o circuncidado de coração, né? Foi um entendimento de Paulo, né, para facilitar a, como é que se diz, né, a movimentação de Timóteo pela comunidade judaica, né? E Então, até a aceitação, né, dos gentios, sim, também. porque eles ficaram até interessados em aceitar a palavra, aceitar Cristo, mas em questão da circuncidão, ainda mais por já serem de idade avançadas, eles poderiam desistir. Isso, com certeza, com certeza. Então facilitou. Paulo usou de perspicácia, usou de inteligência, sabedoria, de vou circuncidar esse menino aqui para servir de exemplo mesmo, né? Ele aceitou entre aspas, o judaísmo, né? Para continuar pregando o cristianismo nessas comunidades, né? Ter um passe livre, né? E É, claro, pregar aos gentios. isso, mas a principal questão que ele traz eu usei essa expressão que ajudou até, né, na aceitação, mas ele traz uma questão muito potente, que ele diz, nada adianta se não fosse a Jesus Cristo crucificado na cruz, né? Sim, Porque a circuncidão era um elo entre Deus e o homem, né? Antes de Cristo. Agora nós temos esse livre acesso a Deus através de Jesus Cristo. Então, se nós continuamos com a circuncisão, estamos dizendo que nada valeu o sacrifício de Jesus. sim, Né? sim, com certeza. Então, nós somos agora circuncidados de coração, né? Em Cristo Jesus. Pega água lá pro papai, filho. Que preguiça é essa, pai? Não, você pegar uma aguinha lá pro seu pai. Vamos lá. O conteúdo da carta. Nós estávamos terminando aqui, ó. Timóteo é um bom exemplo de alguém que foi influenciado por familiares tementes a Deus. Na segunda geração cristã mencionada no Novo Testamento, Timóteo se tornou um aprendiz de Paulo e pastor da igreja de Éfeso. No papel de um jovem ministro, Timóteo enfrentou todos os tipos de pressões, conflitos e desafios da igreja e da cultura que estava à sua volta. Isso para um jovem, né, um menino até então. Para aconselhar e encorajar Timóteo, Paulo enviou-lhe esta carta extremamente pessoal. Obrigado, meu filho. Deus te abençoe. A primeira carta de Paulo a Timóteo confirma o relacionamento entre eles. Paulo inicia o seu conselho paternal, advertindo Timóteo a respeitar, advertindo Timóteo a respeito dos falsos mestres. Essa questão dos falsos mestres, naquela época, era muito forte. Então, Paulo estava sempre dando base e estrutura a respeito do cristianismo para combater esses falsos mestres que tentavam, e, claro, até não conseguia, porque Paulo sempre, incansavelmente, insistia em trazer um ensino de estrutura para os pastores daquela época, né, para que eles fugissem disso e ensinasse a veracidade cristã para todos aqueles que aceitavam e continuavam no cristianismo, para eles não saírem da presença do Senhor. Então, exortando-se e apoiando-se em uma fé em Cristo. A seguir, Paulo examina a adoração pública, enfatizando a importância da oração e da ordem nas reuniões da igreja. Isto leva a uma abordagem acerca das qualificações dos líderes
da igreja. Aí vai os presbíteros e diáconos. Neste ponto, Paulo lista critérios específicos para cada ofício. Olha só, Paulo fala novamente a respeito dos falsos mestres, ensinando Timóteo como reconhecê-los e a respondê-los. Em seguida, dá um conselho prático sobre o cuidado pastoral com jovens e idosos, viúvas, ancião e escravos. Paulo conclui exortando Timóteo a manter o seu objetivo e foco e a permanecer firme em sua fé, a viver de modo irrepreensível e a ministrar fielmente. Isso deveria ser aplicado hoje de novo dentro da igreja, né? Fazer um balanço na vida ministerial de muitos pastores que nós não temos visto mais essas características em alguns pastores. Assim, pouca coisa, 90%. Pouca coisa, pouca coisa. Pastor, Hum, nós sabemos, né, lendo as cartas paulinas, que foi Paulo que pregou aos gentios, né? Mas isso. nós, lendo Atos dos Apóstolos, nós vamos ver Pedro, né, falando que Cristo escolheu ele como Sim. o apóstolo que levaria a mensagem aos gentios, isso dizendo que Cristo tinha escolhido ele, Pedro. E nós sabemos que é Paulo que teve esse grande propósito de nos trazer a palavra, né? Com certeza. Ficou a cabo de Pedro, né? Mas Pedro, aí vai alguns entendidos, né? Dizem que Pedro, por não ter tanto conhecimento, não conseguiria fazer esses combates, ter esses combates dos falsos mestres, de pastorear pastores, né? Auxiliando-os, corrigindo-os. Essa questão, o embate que nós vimos de Paulo lá na igreja de Corinto, a própria igreja questionando o seu apostolado, né? Seria difícil para Pedro. Nesse caso, Pedro não teria passado por essa situação, porque Pedro foi o apóstolo indicado por Cristo, né? Escolhido por Cristo. Então, não teria esse combate, só esse assim, do apostolado. Mas outros combates, como combater com os gregos, que da época eram muito estudiosos, né? Eles gostavam, a gente reparou agora aqui na questão na oratória de Apolo. Alguns eruditas dizem que Apolo era muito bonito, chamava a atenção quando abria a boca, então tinha muito conhecimento, e isso atraía os gregos e os ricos daquela época, né? Então chamava a atenção. Aí tu olhava pro pobrezinho do Paulo, careca, baixo, assim, um Robson da vida. Eu vejo uma grande questão entre Paulo e Pedro. Uma foi, nós acabamos de falar agora sobre a circuncisão, se fosse Pedro, seríamos circuncidados até o dia de hoje, porque isso Sim, aí foi uma discussão muito grande entre eles no tempo, até Pedro aceitar, visto o ensinamento que Paulo deu, a explicação que Paulo deu, não só a Pedro, mas como todos os outros apóstolos que ali estavam reunidos, né? sim, Então, se fosse Pedro, não teria. E outra foi que Pedro, ele ainda tinha lei de Moisés ainda como principal. E sim, Paulo traz agora que Cristo não veio para abolir a lei, mas sim para cumpri-la, ser o sim. cumprimento da lei em cima dele, Isso, ele cumpriu né? toda a lei. Uhum. Então, a questão maior entre Paulo e Pedro era justamente essa. Se Pedro fosse, né, continuar pregando aos gentios, poderia até não ter alcançado todo o evangelho do jeito que alcançou e da forma que Paulo alcançou. Isso, com certeza. Com certeza. Então, tinha que ser Paulo mesmo. Tinha que ser Paulo para alcançar. Né? Até a questão da comida. Hoje a gente não ia comer um porquinho. Né? Porque Pedro ia se embaraçar e não ia dar uma explicação. Porque tava na lei ainda, né? Isso ele levaria ao pé da letra, né? Exatamente. Não A teria. gente, Ah, a gente vê como é que Deus age, né? Essa é isso. uma opinião minha de Ivanildo de Sena falando.
né? Sim. A forma que Deus age. Deus preparou Paulo desde o ventre, como fez com todos, né? Uhum. Teve todo o conhecimento, né? Porque ele era judeu e romano ao mesmo tempo, mas teve todo o preparo judeu, né? Ele era um cara que ele estudava a fio as leis, por isso que ele teve esse embate com os cristãos, né? Isso, Porque ele levava a fio, ele fazia aquilo que ele pegava para fazer, ele fazia com rigor mesmo, né? isso, Então Deus preparou ele dessa forma que quando ele vem a ser transformado, vem a ser chamado por Jesus, essa mesmo rigor que ele fazia antes, ele faz agora como evangelho, não, evangelista, né? Levando o evangelho de Cristo com o mesmo temor e rigor. Tanto é que nós vamos ver que o seu fiel companheiro, que é Bartimeu, né, que andou junto com ele um bom tempo, quando ele diz: o meu propósito é ir a Roma, o parceiro dele diz: não, filho, aí tu vai só, né? E até Roma eu não vou não, porque sabia que Roma era o sinal de quê? De morte, era um suicídio, bem dizer, uhum. né? Não, tu vai só, não tem como eu ir, né? Quer dizer, Lucas no lugar de Bartimeu? Não, Luca não. Acho que foi Bartimeu mesmo, que quando começam os dois ali, é aquele primeiro que está junto com Paulo, quando Paulo, logo que Paulo é cego por Jesus, né? Não é Ah, Bartimeu que acolhe ele, não, que aí leva ele na casa do Ananias, para Ananias curar na, na cabeça dele, que ele volta a enxergar. peraí, deixa eu ver lá. Peraí. Bartimeu? Acho que não é não, acho que é. Bartolomeu, é Bartimeu ou Bartolomeu, uma coisa assim. Lucas vai estar bem depois, quando ele já tá preso, aí Lucas vem e começa Acho a segui-lo. eu tô tentando lembrar aqui o nome, que é o conhecido como Filho da Consolação, né? Uhum. Né? Ele foi com ele até uma certa parte, até onde dava que os dois foram apedrejados, os dois juntos, né? Quando ele foi apedrejado, que ele se fingiu de morto, esse Uhum. amigo dele estava com ele. Então ele tava, era pau para toda obra, mas quando ele diz eu vou para Roma, ele diz não, aí eu não vou não. Até aqui eu fui contigo, mas ir para Roma é morte. Tanto é que quando ele vai, na última vez que ele fala aos irmãos, né, que ele se despede dos irmãos, ele disse: estou indo e não voltam mais. É. Peraí, tô procurando bem, que eu tô já no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a conversão de Paulo. Ele vai para casa de Ananias. Ananias ora, né, nele. Cadê? Acho que é. Não é. Porque Bartimeu é o cego, homem. Bartimeu cego, né? Então é para ser Bartolomeu. Barnabé. Barnabé. Eu sei Isso. que tem um bar É, no meio. Barnabé. 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 Isso, vamos lá, para a gente terminar a carta, que é rapidinho. Esta carta de Paulo a Timóteo contém muitas lições. Se você for um líder da igreja, observe o relacionamento de Paulo com este jovem, né? Seus conselhos e direção cuidadosa, meça a si próprio em relação às qualificações que Paulo estabeleceu para os presbíteros e diáconos. Se for um iniciante na fé, siga o exemplo dos fiéis, líderes cristãos como Timóteo, que imitou o modo de vida de Paulo. E se você for um pai, pense no profundo efeito positivo que um lar cristão pode causar aos membros da família. Uma mãe e uma avó fiéis levaram Timóteo a Cristo e ao ministério dele ajudou a mudar o mundo. Então é peça fundamental, né?
a gente tendo esse exemplo de fé para nossas vidas, né, de uma família muito bem consolidada, né, de duas mulheres aqui fantásticas, que fez o pastoreamento em Timóteo, e depois o próprio Paulo pastoreando Timóteo, preparando esse jovem para tomar de conta de uma igreja, e não ficando só nisso, mas fazendo o uso contínuo, né? Então isso é maravilhoso. Veja como é de suma importância nós temos um pastor que está antes, durante e depois em nossas vidas, né? Não é só em tempos bons que eu tenho que ter um pastor, mas é em tempos ruins também. Em todo o tempo tem que se iniciar e fechar um ciclo em nossas vidas. Um pastoreio é assim. Ele vai estar contigo, pastor. Ele vai estar contigo na hora da luta, da prova, da dificuldade, chorando contigo, te abraçando, te consolando, ademoestando, se for necessário, puxando tua orelha, se for necessário, dando uma lapada, né, como diz o outro. Mas também vai ser em momento de alegria que ele vai estar lá, do teu lado, sorrindo contigo, comendo contigo, né? Tá ali manifestando os ensinos do pastor em nossas vidas. É claro, é claro. Nós temos, a gente vê por aí muitos pastores preguiçosos que não se dedicam a fazer a obra do Senhor verdadeiramente, né? Cuidando, zelando. Então precisamos tomar como base, de novo, as aplicações que o apóstolo Paulo fez para Timóteo e também levarmos isso para nossas vidas e dar um preparo no ministério, ter um preparo no ministério e também ter um preparo familiar. É bom quando uma família é toda cristã. Se nós não tivermos, oxalá que em nome de Jesus teremos uma família cristã convertida. E aí, claro, se preparando na presença do Senhor para continuar e aplicando verdadeiramente o ensino de Cristo em todos da nossa família. Vamos lá? A ênfase teológica. Pastor? A base familiar, ela é tudo, entendeu? Antigamente, quando os pais diziam vamos à igreja, o filho se levantava, não tinha aquele negócio e vamos para a igreja, entendeu? Nos dias de hoje, você tem que convencer o teu filho, né, de uma forma mais carinhosa, para que ele vá por livre e espontânea vontade. Então, você tem que cativar para poder ir, né? Porque naquele tempo aí que nem o senhor falou agora desse rapaz de Timóteo, os pais dele, toda ali a mãe, a avó evangélica, tiveram ele, né, no ensinamento de Deus e foi fácil para ele aceitar Cristo, né? Nos dias de hoje é um pouco mais difícil. Enquanto é criança, bebê de até 10 anos, 11 anos, você consegue levar seu filho para a igreja. Vamos, se arruma, está na hora. Passou disso daí, ele já... Tchau, filho. Deus te abençoe. Passou disso daí, ele já acha que é dono do seu nariz, né? Você manda ele ir, ele até vai, mas ele vai porque você o obrigou, não porque ele quer ir e está lá. Então, quando ele chega lá, a cabeça dele está em outro lugar. É verdade. Aconteceu um fato, vou dar um exemplo agora, né? O meu filho, ele participou bastante tempo como evangélico, chegou até a tocar na banda, aquele negócio todinho, e depois se afastou. Não bebe, não fuma, é um cara excelente, né? E um dia desse eu convidei ele para ele ir. Aí ele foi num culto, na quarta-feira. Beleza, quando foi quarta-feira passada agora, eu peguei e dei outro convite a ele. Porque eu até estava comentando com a irmã Valéria que os filhos, já quando eles passam dessa idade de 11, 12 anos, já não é nós. Isso é um Espírito Santo que começa a agir no coração deles. Então, eu fiz o convite para ele na quarta-feira passada agora. Ele foi de novo. E na hora lá, depois da pregação, o pastor fez o apelo, perguntou se ele não queria voltar e se reconciliar com Deus. Ele olhou para mim e disse: pai, eu vou lá. Eu digo: glória a Deus, meu filho.
entendeu? Então, não forcei, fiz o convite, e é o que nós podemos fazer hoje pelos nossos filhos. Orar, né? E convidar. Se quer ir, beleza. Se não quer, sabe qual é o perigo que está tendo lá adiante, né? Com certeza. É, Esse é o papel, é ensinar, pregar o evangelho constantemente. Para trazer os nossos filhos para o caminho do Senhor. Para também não deixar, né, o amor de Cristo se esfriar no coração deles. Né? E continuar incansavelmente falando do amor de Cristo na vida deles. Vamos lá, as ênfases teológicas, para a gente terminar. As instruções do apóstolo Paulo tratam da forma das reuniões e cultos, da ordenação de novos líderes e da convivência com os diversos grupos de pessoas na igreja. As outras orientações vêm diretamente do Evangelho de Jesus Cristo e leva à organização de novas estruturas, como as regras para viúvas, os escravos e os ricos. Visto dessa perspectiva, a carta é escrita de um conselheiro ao seu discípulo no ministério. A epístola a Timóteo desenvolve uma teologia da igreja. A igreja precisa ser organizada para fazer seu trabalho de modo eficiente. Os líderes da igreja devem proporcionar a direção e capacitação à comunidade cristã, né, de modo eficiente, para que ela possa desempenhar os seus serviços. A igreja deve ser uma coluna e um baluarte, um guardião da verdade. A igreja precisa esforçar-se sempre para evitar as heresias e ensinar as verdades do Evangelho às gerações futuras e seguintes. O esboço. Nós vamos ter a introdução, 1 Timóteo capítulo 1, capítulo 1 ao verso 1 a 20, as instruções a respeito do ministério eclesiástico, capítulo 2, do verso 1 até o capítulo 4, verso 5, e a conduta apropriada das mulheres, né, do capítulo 2, do verso 9 a 15, as qualificações do pastor, capítulo 3, verso 1 a 7, que são pessoais e familiares, as qualificações dos diáconos, capítulo 3, do verso 8 a 13, que são pessoais e familiares, as razões da igreja exigir de seus dirigentes altas qualificações. Eita Deus, imagina se fosse hoje. Capítulo 3, do verso 14 até o capítulo 5, né, vai englobando tudo isso. A instrução a respeito do ministério de Timóteo, capítulo 4 até o capítulo 6, que diz assim a sua vida pessoal, o seu tratamento com os membros da igreja, a exortação ao próprio Timóteo e, por fim, a conclusão, que é o capítulo 6, do verso 20 a 21. E assim terminamos a primeira epístola a Timóteo. E já logo em seguida, não deixa nem esfriar, né? Vamos mergulhando na segunda. É já para igual desse jeito. Beleza? Nós temos a autoria, claro, que é Paulo, mas algo legal aqui, ó, embora Paulo seja conciso e direto, ele também é meigo, caloroso e carinhoso. Segundo Timóteo, revela emoções de Paulo mais do que intelecto, pois seu coração estava falando. Consequentemente, a carta não era uma produção literária, ordenada, bem planejada, mas sim uma nota pessoal, contendo a última vontade e o testemunho do apóstolo. A data. A carta originou-se devido à preocupação de Paulo com as necessidades de Timóteo, bem como as suas próprias. Ele lembrou Timóteo de suas responsabilidades e o advertiu a se entregar de corpo e alma à sua tarefa. Em relação a si mesmo, Paulo necessitava de algumas coisas pessoais e em sua solidão desejava ver Timóteo e Marcos, aquele mesmo Marcos, a qual ele tinha expulsado lá no início do seu ministério.
Há pouca dúvida sobre Paulo ter escrito esta carta pouco antes de sua morte. Portanto, como é provável que ele tenha sido executado antes da morte de Nero em 68, a carta deve ser datada entre 66 e 67 já depois de Cristo. Conteúdo da mesma vai nos dizer: Paulo se encontrava preso novamente em Roma, desta vez seria morto. Essa foi a sua última epístola, embora não seja em último lugar na ordem adotada no Novo Testamento. O apóstolo demonstra coragem, mesmo estando consciente do seu destino final. Ele não se entrega à murmuração, apenas relata que foi abandonado por todos, exceto por Lucas. Encontra-se velho e teme pelo inverno que se aproxima e pede Timóteo que vá ter com ele, levando sua capa e seus livros. A segunda epístola tem muitas semelhanças com a primeira. Paulo se aplica a encorajar Timóteo, orientando no que diz respeito à vida cristã e ao ministério, lembrando os ensinos que o jovem pastor recebera na sua infância, bem como as profecias a respeito de seu ministro, do seu ministério, e também a sua consagração mediante a imposição de mão. O apóstolo o encoraja a assumir o seu papel de obreiro de Deus, e a epístola fala dos desafios e da postura determinada do obreiro. Timóteo deveria despertar o dom ministerial, defender a sã doutrina contra os erros, sempre tem isso, né? Os falsos ensinos e os falsos mestres, sempre tem isso naquela época. Paulo compara o obreiro ao soldado. Na prisão, Paulo estava cercado por soldados, assim observava a disciplina militar e aplicava tudo isso à sua própria vida espiritual. Na Roma ele continua a dizer: como um soldado, o obreiro de Deus deve ser, segura aí, ó, forte, disciplinado, submisso, preparado para o combate, firme e constante em seu objetivo, sem desistir, vestido com a armadura de Deus. Isso mesmo. Submisso, preparado para o combate, firme e constante em seu objetivo, nunca desistir, vestido com a armadura de Deus. O ministro é ainda comparado ao atleta, a qual persegue um objetivo e para isso se aplica as coisas assim. Glória a Deus. A cultura grega havia valorizado muito o atleta. Lembra dessa época? Ele já o povo grego já fazia aquilo que nós entendemos hoje de Olimpíadas, né? Então Paulo sabia de tudo isso. Então ele compara o obreiro como um atleta, um valente, que vai estar correndo em direção à linha de chegada, ao seu objetivo final. Então o atleta, mesmo cansado, fadigado, destruído, ele corria atrás do seu objetivo, que era a linha de chegada. Então, nós, como obreiras, nós temos que ter isso em mente. Nós estamos caminhando para uma linha de chegada e que devemos batalhar, lutar, pelejar incansavelmente. Fazer tudo. Pastor, Pode dizer. era nesse tempo que tinha aquelas. Como é que eu posso pôr? Aquela questão onde acho que os romanos eram os gregos que punhavam os cristãos numa arena e soltavam os leões. É isso aí. Era nessa época aí mesmo, né? Isso.
onde as Olimpíadas estavam em dia, estava em foco, né? Uhum. Aí eles aproveitavam para ser uma festa a mais para eles. Os leões aqui gostavam, né? Misericórdia, Jesus. Morreram muitos cristãos nessa época. As arenas daquela época eram terríveis. Os leões ficavam ali mais ou menos 15, 20, 30 dias sem comer. E quando aparecia, aí tu tem que imaginar também que os presos estavam fracos, doentes, então não aguentava correr. O leão com um pulo já matava, destruía. Era terrível, era terrível. Como o cristianismo, no seu início, foi terrível. Infelizmente, alguns obreiros não dão valor a tudo isso, o sacrifício dos irmãos lá atrás. Só um momentinho aqui. Meu filho, por favor. Não, por favor. Pare. Então era complicado, era difícil mesmo. E professor, Sim, era nessa época que crescia também muito mais o evangelho através disso daí também, porque eu vi uma pregação esses dias, ontem mesmo, falando a respeito que muitas pessoas se convertiam quando via os cristãos ali morrendo com suas famílias por amor, por não negar Jesus, e por causa disso, muitos se convertiam, né? Como se o sangue deles fossem sementes mesmo, né? Para nascer novos cristãos. sim, com certeza, com certeza. Era o cristianismo estava sendo como um escape. E o povo ia, né? E de uma forma, a fé era muito genuína, era verdadeira demais. E imagina uma igreja com uma fé absurda. Como é que era o culto? Como é que era a alegria de estarem na presença de Deus? Imagina a atuação do Espírito Santo. Mesmo com tantas coisas, perseguições, a espada sempre no pescoço deles, mas eles incansavelmente continuavam pregando o evangelho. Hoje a gente... só um exemplozinho. Crente. Tem crente que não suporta uma pedrinha. Aquela pedrinha, já viu aquela pedrinha que fica no sapato? Acaba não aguenta, não suporta. Eu vou me embora, eu vou fugir. A mesma coisa acontece nos obreiros, pastores. A igreja não entende, não me compreende, não me honra. Aí o povo, a Bíblia diz, para honrar um pastor é no Senhor. Então, o obreiro tem que dar o primeiro passo, combatendo, lutando, levando a igreja, até a igreja ver que ela tem um pastor. E ele não pode desistir. Ele se doar 110%, né? Para que o povo compreenda. Quando o povo compreende, ama o seu pastor de fato de direito, né? Aí se torna valoroso, prazeroso estar dirigindo a obra do Senhor. Mas a obra do Senhor não é só melzinho na chupeta. Vai ter também os desgostos, vai ter as lutas, as batalhas, as pelejas, os levantes. E tudo isso, o obreiro tem que continuar pregando a verdade, porque pregando a verdade, mostrando a verdade para o povo não vai ficar enganado. Ao contrário, o povo vai ser todo o tempo transformado pela ação da palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo, né? Amém? Amém, pastor. A gente vai ver isso aí com o próprio Jesus, né? A quantidade que andava atrás de Jesus ali, a gente vai ver pela Bíblia que muitos iam ali atrás de comida, outros iam atrás da palavra, outros iam atrás de ver os milagres que Jesus fazia e outros iam atrás de milagres, né? Mas a gente vê que quando Jesus vai ser entregue diante de Pilatos ali, que Pilatos pergunta quem eles escolheriam, Jesus a Barrabás, muitos daqueles que gritaram Barrabás eram que andavam ali do lado de Jesus seguindo. Isso, com certeza. E eles gritam Barrabás.
gritam Barrabás. Isso aqui é interessante. Mas o propósito tinha que concluir, né? O propósito tinha que chegar no seu ápice, a cruz do Calvário. Sem isso, a gente nunca teria a porta da salvação escancarada para nossas vidas, né? Então tinha que acontecer, tinha que vir para. Verdade. Vamos lá. Na ênfase teológica da segunda epístola de Timóteo. Segunda epístola de Timóteo nos ensina a importância da nossa herança teológica. Paulo tinha muito a dizer sobre o que Deus fez em Cristo, nosso Salvador. Jesus Cristo foi revelado destruindo a morte e nos deu vida e aí mortalidade. O alicerce da vida cristã é o que Deus já fez por nós em Cristo. Devemos viver com coragem, pois recebemos o espírito de poder, de amor e de moderação. Estas verdades sobre o Evangelho e sobre a vida cristã estão disponíveis nas Escrituras, inspiradas de Deus. Agora, nós, como Timóteo, devemos passar adiante tais verdades, os homens e as mulheres fiéis que possam ensiná-las a outros. O estilo pessoal da carta é inconfundível. Os pedidos pela capa e pelos pergaminhos são compreensíveis para um preso que é também teólogo, né? Em nenhuma outra carta do Novo Testamento temos a visão tão boa sobre o relacionamento do apóstolo com um dos seus melhores colaboradores. Nós vamos ter o esboço da carta, que começa com a introdução, 2 Timóteo capítulo 1, do verso 1 ao 5, que diz: saudação, ação de graça. A segunda parte é a primeira incumbência, capítulo 1, do verso 6 ao 18, que diz: reaviva o teu dom, dispõe-te a sofrer. O exemplo de Paulo, guarda a verdade. A presente situação de Paulo na cadeia. Vamos ter a terceira parte, que é a segunda incumbência, capítulo 2, do verso 1 ao 13, ele diz: ser forte, transmite a mensagem aos homens, exemplos de soldado, atleta e agricultor. Jesus Cristo, inspiração de constância. A quarta parte, a terceira incumbência, que ele diz, 2 Timóteo capítulo 2, do verso 14 até o capítulo 3, do verso 17, que ele diz: evita as vãs disputas e controvérsias insanas. Há aviso sobre a apostasia vindoura, ele já dizia naquela época, e a continuação na fé. A quinta parte, a quarta incumbência, né? Capítulo 2, do verso 14 até o capítulo 3, verso 17, falando: prega a palavra, e uma triunfante confissão de Paulo. E por final, as instruções e informações pessoais, capítulo 4, do verso 9 a 19, e a saudação e a bênção final, sabendo que essas são as últimas palavras vivo do apóstolo Paulo. Terminando assim a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Beleza? Ainda seguindo, para a gente chegar na parte final do nosso livro, Epístola Cristã 1, nós chegamos na carta a Tito, né? Páginas 116. No esboço que eu tenho, nós vamos ter a autoria e a data. Olha só, no final do século II até o início do século XIX, as cartas pastorais eram consideradas escritos de Paulo. É possível aceitar os detalhes biográficos, como invenção consciente do autor, né, opositores, condições da igreja, e a teologia não são fundamentos diferentes desses elementos nas outras cartas de Paulo. Disso, conclui-se que o apóstolo Paulo escreveu as cartas pastorais com a participação de um secretário, provavelmente após o primeiro aprisionamento em Roma. Embora o Novo Testamento não registre um ministério de Paulo em Creta, passagens como capítulo 1, no verso 5 de Tito, indica claramente que ele e Tito conduziram uma missão por lá.
campanha provavelmente tenha acontecido em alguns momentos durante o ano de 63 e 64 depois de Cristo, após a libertação de Paulo de sua primeira prisão em Roma. Essa prisão, ele ficou domiciliado. Foi aí que ele abre a obra missionária lá em Roma. Ele aproveitou todas as oportunidades, né? Paulo era camarada inteligente. Estou preso, tranquilo. Vamos continuar pregando a palavra de Deus, incansavelmente. Como tinha pouco tempo, Paulo deixou Tito em Creta para cuidar de novas igrejas. O apóstolo partiu para outras áreas de trabalho. Em algum momento, a caminho de Nicópolis, na Grécia, capítulo 3, verso 12, ele escreveu para Tito. A carta dá indicações de ter sido escrita durante o outono, provavelmente por volta do ano 64 depois de Cristo. Capítulo 3, versículo 12. Contexto histórico. É uma ilha do mar Mediterrâneo, pertencente à Grécia, ao continente europeu. Passagem de Paulo por Creta. Né? Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso 7, do verso 13 até o 21. A caminho da prisão em Roma. Tito, capítulo 1, verso 5, fazendo trabalho missionário após a sua libertação. Os cretenses eram imorais e uma particularidade interessante, preguiçosos. O trabalho seria difícil para Tito. Havia em Creta muitas cidades e, consequentemente, muitas igrejas, as quais podem ter sido fundadas por Paulo, conforme nos parece pela epístola. Entretanto, algumas podem ter surgido pela ação dos judeus convertidos no dia de Pentecostes. É estranho que uma pessoa cujo nome esteja listado entre livros do Novo Testamento seja tão pouco conhecido. Mesmo que Tito fosse companheiro, é um valioso colaborador de Paulo. Não existe nenhuma menção a seu respeito em Atos. O fato de Tito não ser circuncidado, né, fala lá em Gálatas capítulo 2, versículo 3, indica que ele não foi criado no judaísmo, nem tornou-se um prosélito. Paulo tinha muitas estima por Tito e o apóstolo se inquietava quando havia pouco ou nenhuma notícia sobre as atividades e o paradeiro do jovem. Embora fosse grego, o nome Tito vem do latim e significa louvável. As referências a ele no Novo Testamento apresentam seu itinerário ministerial e Paulo o trata como filho na fé, dando a entender que a sua conversão se deu mediante a pregação do apóstolo. Paulo demonstrava ligação espiritual e fraternal com Tito. Isso é citado no Tito capítulo 1, verso 4. Olha só. Trabalhou também em Creta. Tito acompanhou Paulo na viagem a Jerusalém e esteve presente no concílio de Atos capítulo 15. Embora não tenha sido mencionado naqueles livros, Gálatas capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Tito trabalhou em Corinto e levou o relatório para Paulo sobre a situação da igreja. Tito, no capítulo 3, verso 12, foi encontrar-se com Paulo em Nicópolis e trabalhou na Dalmácia. De acordo com a tradição, Tito se estabeleceu em Creta, ficando ali até a sua velhice. Conteúdo da carta. O início da epístola a Tito é muito semelhante à primeira epístola a Timóteo, pois apresenta requisitos para os obreiros da igreja. E se em algum momento Tito se sentisse incomodado com os problemas da igreja e do povo de Creta, deveria então se lembrar das palavras do apóstolo. A situação em Creta poderia não ser muito favorável ou confortável para Tito, mas se tudo estivesse bem, a sua presença não seria necessária. Tito recebeu a incumbência de constituir ministros. Observamos nisso a capacidade de Tito e confiança de Paulo em sua pessoa. Paulo demonstrou novamente sua constante preocupação com os falsos mestres e a saúde doutrinária da igreja.
Entre esses estavam a circuncisão, tal expressão designava judaizantes, aqueles que queriam impor a lei judaica sobre os gentios convertidos ao cristianismo. Em capítulo 3, verso 10, 11 de Tito, Paulo instruiu Tito a como tratar o herege, o qual deveria ter oportunidade através de ademoestações. Não devemos perder o nosso tempo com discussões infindáveis sobre questões polêmicas. Se não chegarmos a um acordo rapidamente, então não permitamos que isso vire contenda. Assim como ocorre em várias epístolas, Paulo apresenta instruções práticas para a vida cristã. Ele se refere a várias classes de pessoas que faziam parte da igreja. Sabendo que o povo de Creta era imoral e preguiçoso, os convertidos deveriam ter um padrão de comportamento diferente. A epístola também fala das relações na igreja, na família, no trabalho e na sociedade. Em todos os lugares existe o conceito de autoridade e governo. O Evangelho afetará todas as áreas da vida do convertido. A salvação é pela graça e pelo amor de Deus, mas as boas obras acompanham a salvação. É o testemunho diário do cristão. A ênfase teológica. Como as outras epístolas pastorais, a epístola de Timóteo concentra-se em manter a fé e refutar a heresia, de importância particular, considerando a natureza da heresia em Creta, são as repetidas ênfases na fidelidade doutrinária e na vida fiel. Conferindo para termos a realidade desses textos, olha só, o texto lá de Tito, capítulo 3, verso 1 e o verso 8 e 14, corrobora com essas palavras, fidelidade, fidelidade. A epístola deixa claro que a vida cristã está fundamentada na graça de Deus. Os crentes têm de reconhecer essa verdade, rejeitando a heresia e evitar o legalismo. Isto pode ser feito somente pela graça. Graça que salva, graça que ensina, graça que fortalece, graça que capacita. Neste ponto podemos ver a relação entre doutrina e prática. Por fim, o esboço do livro nos diz: primeira parte, a saudação, capítulo 1, verso 1 ao 4. Segunda parte, a organização das igrejas em Creta, Tito, capítulo 1, do verso 5 a 16, que é: porque Paulo deixou em Tito, em Creta, qualificações para presbíteros, tratando com os falsos mestres. A terceira parte, instruindo vários grupos. Tito, capítulo 2, do verso 1 ao 15, que diz: instruções para Tito e para aqueles que estão sobre o cuidado, as bases teológicas para a vida cristã. A quarta parte diz: instruções sobre fazer o que é bom. Capítulo 3, do verso 1 a 11, que diz: encargo inicial, a depravação humana sem Cristo, o pecador e a sua experiência da graça de Deus, o encargo final. E, por último, a conclusão. Tito, capítulo 3, do verso 12 a 15. E assim termina a carta de Paulo a Tito. E assim nós encerramos mais um livro da nossa EPOAD, Epístolas Cristãs 1. Amém? Pastor, Sim. Paulo mostra, quando ele passa essa carta para Tito, que eu acredito que foi Paulo que converteu ele, né? E ele aprendeu com Paulo tudo que Paulo ensinou e pôs em prática. Então Paulo cria esse carinho por ele, e agora ele está tomando de conta de uma igreja, e Paulo tem esse cuidado com ele ainda, né? Essa carta, quando a gente vê, né, quando Paulo escreve, é um cuidado que tem para com ele. Isso. Quer dizer, ele converteu e continua cuidando, para que assim ele possa cuidar daqueles que estão ao seu redor também. Com certeza.
certeza. Com certeza. Esse é o trabalho do verdadeiro pastor, né? A alma aceitou a Jesus, se converteu, e o trabalho vai ser incansável até ela se consolidar. Eu acho que eu nunca disse para vocês aqui. Essa consolidação na vida do novo convertido dura entre 2 a 5 anos. 2 a 5 anos. Essa conversão, essa mudança de vida. E é um exercício brutal que tem que ser feito dentro da igreja. Porque uma vez consolidado, a tendência é o novo convertido espalhar para outros, propagar para outros, porque ele ainda está no primeiro amor. E esse primeiro amor não some, fica na vida dele, porque ele vai estar tão consolidado, tão enraizado em Cristo Jesus, que ele não vai ter desejos do mundo. Pode até vir laços, setas malignas, mas ele vai recusar. Ele vai ter graça de Deus para repreender isso. Se nós fazemos o processo rápido, isso vira um problema, né? Acelerando etapas. Por isso que algumas igrejas trabalham com esse dinamismo de 2 a 5 anos, né? Para que a pessoa verdadeiramente fique consolidada em Cristo Jesus e começa a transformar a sua vida, o ambiente em que vive, a sua casa. Porque, naturalmente, uma pessoa convertida, os outros da sua família vai vendo traços de transformações até ela ser um varão perfeito ainda em terra. Isso é bíblico. Nós temos que ser varão perfeito. Varoas perfeitas em terra. São traços do cristianismo que vão sendo injetados em nossas vidas através de como? Da palavra, da pregação, da instrução, oração, né? Exemplo de vida de vocês. Aqui eu aprendi desse decorrer de 1 ano com vocês, que nem parece, mas já tem 1 ano, né? Ó, passa rapidinho. Aqui já vi traços de pessoas que Deus já mudou, que Deus está mudando, que Deus está trabalhando, porque não é a nossa velocidade, é a velocidade de Cristo. É a velocidade de Cristo. Para uns vai ser mais rápido, mas para outros vai ser bem devagar, até lento. Mas é a velocidade de Cristo. Quando a pessoa se desperta, Deus acelera, porque é o desejo de Deus. Acho que na segunda ou na terceira epístola de João, que ele diz assim: quero cultivar bem em todas as coisas. Então, vamos caminhando bem em Cristo Jesus, para que possamos alcançar uma transformação plena, verdadeira, sendo convertido em Cristo Jesus para caminhar para o nosso alvo, que é a eternidade com Ele. Amém? Amém. Uma forma de se consolidar na palavra de Deus, no Evangelho, uma das formas é essa aqui que nós estamos fazendo, é estudando a Bíblia. Nós temos, fora a EPOAD, nós só temos a escola bíblica de domingo. Tem os cultos de ensino nas quartas, mas nem todos os cultos das quartas são cultos de ensino. Às vezes é pregação, né? Então, aquele que se converteu agora, ele vai ter só a escola bíblica, isso se ele for, né? E quando a pessoa não vai, o que acontece? Ele vai no domingo, pega, abre a Bíblia ali, depois chega em casa, fecha, acabou. Acabou. Então, se você tem esse estudo, né, você acaba entendendo um pouco mais da palavra de Deus e a tua mente vai se abrindo aquela curiosidade para você saber o que vem adiante e você acaba estudando a Bíblia e você se consolida, né? Fica mais firme. Amém? Amém. É desse jeito mesmo. Porque tem que ter a parte dos obreiros, dos pastores e a parte pessoal. Mas tem que ser continuamente estimulada. Dia de quarta é um culto de ensino, palavra, pregação de ensino.
né? É aquela palavra que tu vai ouvindo ali por 1 hora, que tá doendo, tá maltratando, te diz, oh meu Deus, acaba logo. É essa palavra que tá arrancando lá de dentro, aquele negócio aí, tu tá, oh Jesus, mas este é o ensino. E aí vai provocando uma transformação, vai fazendo nós caminharmos em direção para Cristo. E claro, aí nós temos a EBD, que é outro material maravilhoso de ensino. É pouco tempo, mas e algumas igrejas não têm o valor, não têm dado valor a essa nossa escola bíblica dominical, que atinge todas as áreas, crianças, adolescentes, jovem em diversas idades, né? O jovem solteiro, aí vai para os adultos, aí já vai mais além, para os idosos que já tem uma vivência, e também aí vai para os obreiros. Então, infelizmente não tem dado tanto valor hoje. Porque tem igreja, meu amigo, eu vou dizer só para nós aqui, corta aí. Só para nós. Tem igreja que é só Jesus, meu amigo. Dá 5, 6, 10 pessoas. Contando com papagaio, periquito e cachorro que estão lá fora, doido para entrar na igreja. Só Jesus na causa. Dia de quarta-feira dá 5 pessoas. Mas dia de quarta-feira, pastor, é só dizer que vai ter uma festa, que a igreja lota. De fato. Mas a festa é com a palavra de Deus, né? Oh, glória a Deus. Mas fazer o quê, né? É complicado. Não saiu, Guto, o teu áudio. A irmã Fátima tava com uma dúvida aí. Fala comigo. Paz do Senhor, irmãos. A irmã Fátima não está assistindo hoje, sou eu aqui. Eu já ia perguntar, cadê a irmã Valéria? Aí já vem a voz da consciência aí, ó. A irmã Valéria tá camuflada. Estou camuflada. Vai com Deus, minha filha. Deus te abençoe e te guarde. É porque, assim, eu tô sem telefone, meu telefone não quer carregar, então eu tô sem telefone desde ontem. E aí, eu fazendo um monte de coisa, hoje eu não assisti como de costume, acompanhando ali, ouvi umas partes, né? Mas assim, tô ouvindo, toda hora a internet cai, tentei baixar o aplicativo no tablet da Bia, tá cheio de vírus, nem instalar não vai, então hoje foi meio atrapalhado. Mas assim, o que eu entrando e saindo, caindo, mas deu para ouvir alguma coisa e para a glória de Deus, sempre maravilhosa a palavra. Graças a Deus. Amém. A nossa próxima aula, se tudo der certo, será no espaço, né? E aí eu preciso da contribuição para a gente fazer aquele churrasquinho. Começar nessa situação aí. O pastor quer deixar a gente aí, uma novidade para vocês aí, só que eu estou tentando segurar ele. Novidade? Oba! Vai para nossa igreja, aleluia! Não, tá tentando sair fora da boate aqui. Não, pastor, não faça isso não, pastor. Pelo menos o meu início. Vou com vocês até o último livro dessa primeira etapa. Tá, aí, pastor, aí vamos fazer assim, o senhor vai com a gente até o último livro. Se for continuar, a gente vai fazer presencial todas as aulas na sua casa. Meu Deus do céu. Né, irmã Valéria? Proposta. Vamos orar aqui. Mas aí lá, se for presencial lá na casa dele, a gente vai começar por Gênesis. Vai ser de Gênesis e Apocalipse, né? Isso. Fala, Jesus! Irmão Nildo aí. Vamos para casa do irmão Nildo. Vamos fazer aquela oração final aí. Aí a gente deixa aquele momento aí. Quem quiser fazer aquelas perguntas mais capciosas aí. Não sei. Como é que é o nome? É o Muro da Interrogação. Ora aí, Valéria, para finalizar. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença para Te louvar, Te bendizer, Te agradecer por mais esta oportunidade. Senhor, toma cada um dos Teus filhos, Pai, nas Tuas mãos, cada família aqui representada, os que puderam assistir, os que não puderam assistir, Senhor. Toma, Senhor, esse núcleo
da EPOAD em tuas mãos, nos ajuda, nos sustenta em tua presença, Pai, para que possamos aprender, entender e colocar em prática, Senhor, na nossa vida e na tua igreja, Pai. É tudo que te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.